me chamo Daniele, sou da Congregação Missão Bereshit. Você está no nosso canal, onde nós estamos com uma proposta e uma série para estudarmos sobre as matriarcas de Israel. O que nós podemos aprender com a vida dessas mulheres? O que a gente pode tirar de ensinamento para nós hoje? Esse projeto é um projeto do nosso Ministério de Mulheres Plenas, aqui da Congregação Bereshit. E a proposta, então, como eu disse, essa série é estudar as nossas matriarcas. E para dividir esse episódio de hoje, você já está vendo uma continuidade, esse é o segundo episódio, onde nós vamos falar sobre a segunda matriarca de Israel, que foi Rivka, Rebeca. E para dividir comigo hoje esse estudo, essa reflexão sobre essa mulher, o que podemos aprender com ela, o que aprendemos com o que ela fez, eu vou dividir isso com vocês hoje aqui comigo, pastora Ana Paula. Shalom, é uma grande alegria estar aqui com você em mais um episódio do Chá com Torá. E como a Dani estava falando, né, a gente hoje vai estar compartilhando um pouquinho com vocês a respeito dessa segunda matriarca que a gente vê na Torá, né? A gente no episódio passado estudou sobre Sara, né, a primeira matriarca. Matriarca, para quem não sabe ou não viu o primeiro episódio, é uma mulher de influência, uma mulher que exerce um domínio, né, sobre uma família, a mais sobre velha, um grupo, mais antiga da família. Isso, que tem uma predominância, né, uma autoridade. E essas mulheres, devido aos papéis que elas, né, representaram na Torá e na história do povo de Israel, elas têm muito a falar para as nossas vidas. A gente tem grandes tesouros escondidos na Torá e que nós vamos hoje compartilhar um pouquinho com cada uma de vocês. E falando nessa proeminência dessas mulheres, o que nós podemos falar, por onde começar, o que podemos falar sobre Rivka, sobre Rebeca, né? Quais são as características, né? Quem foi ela? E a gente pode até começar já falando, a gente já deu uma introdução, né? Ela foi nora de Sara, né? Foi casada, então, com Isaac, filho de Abraão, né? Sim, na verdade, Rebeca, ela nasceu na Mesopotâmia, né? Que hoje é atual, se não me falha a memória, atual Iraque, não é? E ela cresceu num ambiente pagão, né? Idólatra, e num determinado momento houve um chamado de Deus para a vida dela, né? Que ela correspondeu a esse chamado. E o Eterno, né, montou toda uma história linda, né, para que essa menina, essa mulher, né, porque a gente fala menina porque quando ela aceitou, né, o chamado que Deus tinha para a vida dela, ela era uma menina bem jovem, em torno de 12 a 14 anos. A idade é incerta, a tradição vai falar entre 12 e 14 anos. E então, quando ela aceitou esse chamado, né, ela veio para se encontrar com Isaac, o filho de Abraão, e ali houve um casamento, houve uma história construída. Ela aceitou o legado, né, de fazer parte dessa linhagem, dessa semente abençoada pelo Eterno. E houve um período de esterilidade, que a gente vai falar sobre isso mais à frente, né? E num determinado momento ela engravidou e no seu ventre haviam 2 reinos, né? Israel e Edom. Então é uma história, a vida de Rebeca é uma história muito bonita, muito rica, né? Em detalhes, em aprendizados para as nossas vidas, e a gente vai esmiuçar através das características dessa mulher na Torá, né, da mensagem que ela passa para a gente, né, e que é muito importante. Dentro desse, falando sobre Raquel, sobre Rebeca, a gente vai falar de um período, né? Sim. Eles, como já colocou a localização, esse período da história desse casal remonta, segundo os textos rabínicos, ao século XVIII, antes da era cristã. Estamos falando lá do ano 1700 e pouco, então são muitos anos atrás. E aí o que a gente pode ver? Porque às vezes a gente pensa em olhar para trás as mulheres de lá de trás, mas a gente vai ver característica nelas que a gente precisa olhar para nós e ver o que a gente pode usar.
que características que a gente vê na história de Rivka, né, de Rebeca, que a gente pode trazer para nós. E a gente pode começar, era muito jovem, uma menina jovem e corajosa, né? Quando a gente olha para a história dela, a gente vê uma jovem muito corajosa, porque ela recebe um desafio, uma missão, um convite, e ela aceita esse convite, né? De ir, então, para morar no meio de um outro povo, de uma outra família, em um lugar distante da sua família. Mas vamos começar, então, pelas características, e você vai trazendo e a gente vai colocando um pouco da história. Sim, eu acho que é importante primeiro a gente ressaltar, para quem estiver assistindo e quiser acompanhar com a gente na Torá, na Bíblia, que a palavra de Deus fala sobre a história de Rebeca, né, no livro de Gênesis, do capítulo 24 ao capítulo 28, né, abrange duas parashotes, né, que duas porções da Torá. Exato, né, na parashá Hayê, Sara e Toldot, né, que quem não tem a Bíblia judaica, né, vai de Gênesis 24 a 28. Então, começando lá em Gênesis capítulo 24, uma das coisas que eu acho assim, que ressalta aos nossos olhos, né, quando a Torá fala sobre Rivka, sobre Rebeca, é sobre a beleza dela, né? A Torá diz que ela tinha uma beleza ímpar, uma beleza... vamos ler lá para não ficar só nas nossas palavras? Gênesis capítulo 24, versículo 16, diz assim: a jovem era muito bonita, uma virgem, pois jamais mantivera relações sexuais com nenhum homem. Ela desceu a fonte, encheu os árvores e subiu. Bom, vamos parar aqui. A jovem era muito bonita, uma virgem, que jamais mantivera relações sexuais com nenhum homem. E também, em Gênesis capítulo 26, tem um episódio, né, na história de Rebeca, que quando eles estavam entre os filisteus, a Torá diz que Isaac mentiu, né, dizendo que Rivka, na verdade, não seria sua esposa, porque ele temeu pela sua vida. Ele diz que ela era sua irmã. Tamanha a beleza de Rivka, né? E aí, num determinado momento, o rei dos filisteus, Abimeleque, descobre, porque vê eles ali nos carinhos mais íntimos, e descobre que ela não era irmã dele, né? Que ela era esposa dele. Então, são esses dois momentos da Torá em que a palavra de Deus relata sobre essa beleza de Rivka. E aí, quando eu li sobre isso, né, lendo alguns estudos, é interessante porque parece que há meio que uma contradição, porque a cultura judaica, no judaísmo, não há uma importância para a beleza física. Muito pelo contrário. Muito até pelo contrário. A questão do recato e da gente não mostrar tanto a beleza, né? Exato. Quando a gente foi em Israel, a gente pôde observar isso, né? Como que as casas são simples, como que as mulheres são simples, né? Exceto, claro, no momento de festa e tudo, mas no dia a dia há uma simplicidade porque eles não se preocupam com a aparência. E a gente vê na própria Torá, né? No próprio, tanto na cultura judaica, no Kabbalah Shabbat, todo Kabbalah Shabbat, o que se lê? Provérbios 31, né? Que diz que enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada, dando importância não ao exterior, mas à nossa essência, né? Também em Samuel, a gente vê quando o profeta, 1 Samuel, vai lá para ungir o rei, né, que sucederia Saul, que ele se encanta com um dos irmãos de Davi, né, e o Eterno diz para ele, não é esse, né, porque eu não vejo como o homem vê, eu não vejo o exterior, eu vejo o coração, né, e Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Então a gente vê em várias passagens da Torá, a gente vê na cultura judaica que o judaísmo não se preocupa com a beleza física, não dá essa importância como nós na cultura ocidental damos, né? E aí, o que os sábios dizem em relação a essa aparente contradição quanto à beleza de Rebeca? Eles dizem que, na verdade, quando a Torá, em dois momentos, ela relata sobre a beleza de Rebeca, ela está trazendo, na verdade, uma beleza interior, né? Ela está ressaltando a beleza moral de Rebeca, porque a gente vai ver mais à frente outras características dela, né? Que, como a gente também já falou, ela cresceu num ambiente pagão, num ambiente de perversidade, de trapaças, mas ela se manteve
pura, ela se manteve íntegra, delicada, bondosa, generosa. Os sábios até dizem que é como uma flor em meio a espinhos, né? Sim. Então, isso é uma característica louvável em Rebeca. Quando você traz essa reflexão sobre o interior, quem era, aí a gente começa a conectar os textos, né? O cenário da história de Rivka é um cenário em que havia um luto na família, né? Pela morte de Sara, também uma matriarca muito presente, e aí a família está então em luto e havia uma missão, né? Porque nós sabemos que Abraão e Sara já carregavam uma missão, né? Toda a história deles para que nascesse Isaac, esse então futuro esposo de Rivka, de Rebeca, toda a família e as pessoas que moravam e os servos já viviam dentro do contexto de uma obra do Criador, do Deus Altíssimo de Abraão, né? E aí então há um luto por Sara e sabiam que essa pessoa com quem Isaac se casaria, ela precisava dar continuidade ao legado de sua sogra. Sim. Tendo então uma missão de ser a matriarca de uma linhagem, de um povo separado por aquele Deus tão poderoso, né? O Deus de Abraão. Não podia ser qualquer pessoa. Não poderia ser qualquer uma. Então, neste cenário, né, o sentimento da família era um sentimento de uma missão a cumprir. Então, os critérios para essa jovem, eles eram critérios altos, né? E aí a gente sabe, como você mesma falou, que a palavra de Deus, ela diz para que nós sejamos mesmo mais modestas com essa beleza externa, porque o interior é muito importante, os valores que você carrega. E nós vamos ver que ela foi forjada, ela já tinha nela características, tanto natas, né, do nascimento, como foi forjado na história dela, as características necessárias para que ela cumprisse um propósito, né, no seu papel, também como segunda matriarca. E aí, nesse cenário da morte de Sara, a gente vai ver então a introdução de Rebeca, né? Ela vai chegar nesse contexto e nós vamos ver na história que ela vem carregada, imbuída também dessa missão, porque o ato dela de decidir seguir com Eliezer, né? Que a gente está falando aqui da história, entrando um pouquinho, já avançando um pouquinho na história, então Isaac sabe dessa missão, ele já era idoso, avançado na idade, ele precisa então ajudar o seu filho a cumprir esse propósito. E aí então ele começa a falar para Eliezer: olha, me prometa que você não vai permitir que o meu filho se case com uma dessas mulheres ou que ele seja levado para fora daqui da terra, mas que ele se case com uma mulher da nossa parentela. E aí os critérios começam. Não deveriam ser as cananeias, porque elas eram ímpias, idólatras. E aí a gente começa a entrar nessa beleza de Rivka propriamente, né? Apesar de também crescer num ambiente idólatra. E a gente vai falar sobre isso. Ambiente pagão. Tem uma expressão que a gente tem para Rivka, que ela é o lírio em meio aos espinhos. Eles usam, a gente vê isso em Cantares, e na cultura judaica eles usam essa expressão para ela, né? Era como uma rosa em meio aos espinhos. Em meio a tanta idolatria e uma queda moral da sua própria família. Sim. Mas ele indo buscar, ele faz então um voto com Deus, né? Eliezer. E aí a gente já está dentro desse cenário já para a chegada de Rebeca, né? Sim. E aí ele chega então nesse lugar, faz um voto com Deus, que a mulher serviria a ele com os seus camelos, com água. Sim, Eliezer, que era o servo de Abraão, cumprindo, né, o pedido, né, do seu senhor de buscar uma mulher não cananita, mas lá junto à sua parentela, né, ele vai e ele faz um pedido ao Eterno, né? Ele pede que o Senhor o guie, que o Senhor mostre para ele quem seria essa mulher, com essa beleza ímpar, como a gente viu de Rebeca. E aí, então, ele faz esse voto, ele diz que já dá algumas características além dela ser da parentela, né, de Abraão, que ela quando ele vier a pedir para ela água, que ela se disponibilize não só a dar água para ele, mas também a dar água para os seus camelos, que eram 10.
E aí há uma coisa muito interessante, que o número 10, né, no hebraico, ele significa a mão divina, né? O nosso Deus agindo, ele significa a plenitude, a perfeição. E foi exatamente o número de camelos que Eliezer levou, né? Eu não acredito em coincidências. Eu acho que Eliezer, ele cumpriu de forma excelente a sua missão, porque ele não só orou ao Eterno, né, que para tudo que a gente precisa fazer, principalmente numa missão tão importante como essa, a gente precisa orar para ver a direção do Senhor. Ele foi com excelência, ele foi com o melhor, né? Ele podia ter levado 4, 5, 7, 8, mas foram 10 camelos, né? Com presentes e para o acerto, né? A gente vai falar sobre essa questão do casamento naquela época. E ele estabelece algumas características que ele queria encontrar nessa pretendente, né? Isso. E aí, quando que seria o serviço. Quando ele chega lá, né, em Padã Arã, quando ele chega no determinado horário onde as moças vinham ao poço para retirar água, que ele faz essa oração, ele faz esse pedido, esse sinal, ele pede por esse sinal ao Senhor. A Torá diz que Rebeca vem, né? E quando ele pede, e interessante, a gente vai ler aqui, ele pede para Rebeca apenas que ela, quando ela vem com um vaso sobre os ombros, ele pede para que ela lhe dê água, né? E a Rebeca, ela mais que depressa, ela desce o vaso dos seus ombros, oferece água para Eliezer e sem que ele peça, ela se disponibiliza também a dar água para os camelos. Vamos ler rapidinho lá em Gênesis 24, capítulo 18, versículo 18 ao 25. Diz assim a Torá: por favor, dê-me no finalzinho, no 17, vamos começar aqui no 17. O servo correu ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um golo de água do seu jarro para beber. Beba, meu senhor, ela respondeu, e de imediato baixou o jarro até o braço e o deixou beber. Quando ela acabou de lhe dar de beber, disse: também tirarei água para seus camelos, até que tenham bebido o suficiente. Ela esvaziou rapidamente o jarro na gamela e então correu outra vez ao poço para tirar água. E continuou tirando água para todos os camelos dele. O homem observou-a em silêncio, esperando para saber se Adonai tornara sua viagem bem-sucedida ou não. Ou seja, ela já tinha cumprido o primeiro requisito, que ele pediu para que ela oferecesse água para ele e para os camelos. E ele não tinha pedido água para os camelos, só para ele. Mas ainda faltava outro requisito, precisava saber se ela era da parentela de Abraão. Sim. Né? E a Torá diz: quando os camelos pararam de beber, o homem pegou um anel de ouro para usar no nariz, com peso de cerca de 6 gramas, e 2 pulseiras de ouro, com peso de cerca de 90 gramas, e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor. Isso foi a primeira pergunta dele. Depois: existe algum espaço na casa de seu pai para nós passarmos a noite? Segunda pergunta dele. Ela respondeu: sou filha de Betuel, o filho que Milca gerou para Naor. E acrescentou: temos muita palha e forragem. Forragem é comida para os camelos. E espaço para passarem a noite. O homem curvou a cabeça e prostrou-se diante de Adonai. Então ele disse: bendito seja Adonai, Deus do meu senhor Abraão, que tem mantido seu amor leal por meu senhor, pois Adonai guiou-me à casa dos parentes de meu senhor. Então aqui a gente verifica uma outra característica de Rebeca, né? Nesse texto a gente verifica que ela, além de ter uma beleza ímpar, né, externa, que refletia sua beleza interna, que eu lembro, quando eu estava lendo isso, eu lembrei logo daquela situação, não sei se já aconteceu com você, um parênteses aqui, quando às vezes a gente pergunta assim: ah, fulano, isso, aquilo, ah, é bonito? Ou é bonita? Aí a pessoa fala assim: não é bonita, mas é tão especial, é tão simpática, é tão bacana, é tão isso, é tão justa, que ela se torna uma pessoa bonita. Tem um brilho. Né? É exatamente isso, é a beleza interna
florescendo, né? Demonstrando a beleza moral, sobressaindo e exalando uma beleza externa, né? Mas voltando aqui à questão da generosidade, né? O que eu achei muito interessante nesse texto, Dani, é porque diz que ela deu água aos camelos até que eles parassem de beber. Ela não pegou simplesmente um jarro, tá aqui um pouco, não. Ela foi dando até que eles parassem de beber. E a gente sabe, se você fizer uma pesquisa, quanta água que um camelo bebe. A gente vê aí, isso é um ponto importante. Você estava falando, citou que ele faz uma oração para que ele fosse servido. E ela percebe uma necessidade também dos animais, né? Então esse cuidado que ela vai, essa percepção dela de servir, ir além, né? Sim. Ela poderia ter servido só a ele, mas ela se dispõe a servir os camelos. Além. E deve ter passado o dia inteiro fazendo isso, porque a gente estava conversando aqui que o volume de água que eles bebem, a gente foi ver fontes e cada um diz uma coisa, mas são quantidades enormes. 100 litros de água, tem outras fontes que dizem 120 litros de água, outras fontes 130 litros de água, de uma só vez. E ela serve a todos os animais. Até que eles parassem de beber. Quer dizer... Isso eu achei, assim, impressionante. Uma proatividade. Quantas vezes ela foi à fonte, encheu o jarro e trouxe. E a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, porque isso a gente pode trazer para a nossa vida. Na verdade, ela é reconhecida nessa missão, nesse projeto de Deus, pela proatividade dela. Por agir com excelência. Ela agiu, foi com excelência, foi além. Né? Foi generosa, né? Com os animais. Sim. Quantas coisas a gente está tirando. Com os animais. Ela foi hospitaleira, que é uma característica também. Que ela vai, porque ele pergunta, tem onde dormir? Ela vai dizer nesse momento, nessa troca de conversa, ele vai dizer, ó, aí vai entrar o segundo critério da oração dele, Sim. que era a parentela. Mas antes de entrar nisso, falando sobre isso, a gente precisa pensar, né? Trazer isso para a nossa vida. A gente consegue hoje ir além daquilo que nos é dado, uma missão, ou algo que a gente percebe, a gente consegue fazer com excelência, né? Dar aquele ponto a mais. Sim, e também uma coisa que me chamou muita atenção no texto é porque quando ele fez duas perguntas, né? Ele perguntou de quem és filha e ele perguntou se havia espaço para que eles se hospedassem. E ali ela respondeu prontamente de que ela era filha e que havia espaço. Ela não sabia o motivo da viagem dele ainda. Ele só vai contar para ela e para os parentes quando ela confirma de quem ela é filha. Sim. Então, a gente vê nela, além dessa beleza, a gente vê nela uma generosidade, uma hospitalidade, sem esperar nada em troca. Porque seria diferente se ele dissesse, olha, eu vim aqui, você é a escolhida de Deus para casar com Isaac, um homem rico que tem, sabe, tá tudo esperando por você, você vai concretizar, você vai levar esse legado adiante, e ela já ciente disso tudo, então eu vou ser generosa, então eu vou hospedar vocês, eu vou fazer e acontecer, porque eu tô ciente do que está por trás disso, mas ela não sabia. Sim. Ela foi saber depois. A gente vai ver que mais uma vez aí observando o cenário, né, que não há a menor possibilidade de coincidências. Né? Claro que não. Porque a gente vê que quando Eliezer sai, Abraão diz assim, o anjo do Senhor vai à sua frente para que você tenha sucesso. Sim. Então, e a gente isso justifica algumas coisas que a gente vai avaliar mais à frente das ações de Rebeca, da história dela, porque a gente vai ver lá na frente que eu sempre tive uma questão com relação a ela, que eu acho que é uma questão de toda mulher, dos comportamentos das matriarcas, que nós vamos falar mais à frente, mas a gente está contando a história dela para que a gente possa construir na nossa mente a visão correta de quem foi Rivca, e que não foi por um acaso, não havia a menor possibilidade de ser uma coincidência, né? Porque e é interessante a gente voltar a entender esses pontos, porque nossa história está conectada a essa herança genética, essa linhagem que a gente vê a promessa em Abraão, que depois ele faz a Isaac, né, no momento que Abraão leva ele para ser sacrificado no Monte Moriá. Ali o Eterno, a gente vai falar um pouquinho mais à frente também, o Eterno, ele vai renovar essa aliança, ele vai falar de novo sobre isso já na vida de Isaac. Sim. Então,
Rebeca, ela estava diretamente relacionada a estas promessas e essas alianças. Sim. Né? Com todas essas características. Então, esses sinais vão mostrando. Como a gente pode tirar isso para nós? A gente estava falando só, antes da gente entrar nesse segundo tópico da oração, eu ouvi uma vez, isso é tão importante para nós mulheres, eu ouvi uma vez um filósofo que é orientador falando sobre o cuidado da mulher, e ele lembrando da mãe dele, né? Ele fala uma coisa muito interessante: olha, a gente viveu uma fase muito difícil e a gente só tinha ovo, arroz, macarrão, o básico, né, para comer. Mas a minha mãe, quando fazia o macarrão, né, ele fala não fala espaguete, né? Ele fala, quando ela fazia o macarrão, ela procurava, se tivesse um queijinho, jogar um queijinho, ou então ela arrumava o prato e botava uma folhinha em cima e ficava aquele prato bonito, com um molho bonito, porque era o que nós tínhamos, mas sempre com aquele toque a mais, né? E eu acho que nós mulheres precisamos ter esse olhar. Essa é a excelência. Da nossa essência feminina, do cuidar da casa, da Sim. família, né? Ou em tudo que nós vamos fazer, buscar por esse a mais que a gente vê na vida de Rebeca, né? Uhum. E isso é maravilhoso para nós. E aí acontece também que ele então vai descobrir o segundo critério, que ele ora exatamente nesse momento, né? Quando ele pergunta se tem como ele dormir, né? Sim. E ela revela a família que ela fazia parte. Sim. E aí então ela leva, né? Eliezer, os homens da comitiva, os camelos, todos vão para casa dela, né? E ali então o irmão dela, Labão, vem, a mãe, né? Ali é relatado o que aconteceu, né? Que ele foi até o poço, que encontrou com ela, né? E que ela ofereceu hospedagem e tal. E aí a gente, caminhando na Torá, a gente vai encontrar uma outra característica de Rebeca, já em meio à família, né? Sabedoria, né? Porque quando então ele revela, conta a história para ela, né, o motivo para ela, para a família, o motivo pelo qual ele está ali, né, que ele foi amando do seu servo Abraão para encontrar uma esposa para Isaac, e que ali ele encontrou que ela correspondeu aos requisitos, que ela era da família, que ela respondeu segundo os exatos termos que ele colocou para Deus, porque Deus é assim, Deus é um Deus de detalhes. Se você pede, eu quero uma resposta A mais B, ele vai responder A mais B. Eu li uns comentários. Sensacional! Não, eu li uns comentários dizendo que ele foi ousado na oração, né? De colocar esses detalhes. Sim, mas Deus sabe, né, como que tem que fazer. E aí, então, quando tudo isso é relatado para a família dela, né, o pai e o irmão dizem, não, tá claro que isso, né, é um projeto de Deus, né? Mas vamos ver com ela. Ela está aqui, ela pode responder, né, se ela realmente quer. Porque em todo casamento, né, a noiva tem que aceitar. Isso é outro ponto interessante. Acho que podemos falar sobre quando isso. A gente conecta, né, Yeshua, o noivo, conosco, a igreja é a noiva, nós temos que aceitar o Messias. E tem isso é para importante. que haja o casamento. Por isso Rebeca também precisou aceitar Isaac. Sim. Ainda que tudo parecesse ser perfeito, ainda que tudo parecesse ser conforme Deus, ela tinha o livre-arbítrio. Ela podia dizer, eu não quero, né? Eu não vou aceitar esse legado, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que vai ser difícil demais, eu não quero. Da mesma forma que acontece conosco, né? A gente, o Eterno tem um plano para cada um de nós, Ele nos chama, né? Yeshua, o nosso Messias, veio para isso. Mas a gente tem livre-arbítrio, a gente pode dizer, eu não quero fazer parte desse plano, eu não quero fazer parte dessa história, né? E isso aconteceu também com Rebeca. Mais uma vez aí, né, você falando sobre a característica de sabedoria, né? Ela teve discernimento de entender que ela fazia parte desse projeto. Sim. E ela toma uma decisão, e a gente entende hoje, né, como sábia, ela compreende, ela tem a visão, olha, o discernimento, como é importante a gente ter na nossa caminhada o discernimento, para saber o tempo de nos mover, porque ela vai ser desafiada, né? Porque ele fala, então deixa eu levar ela.
comigo, no né? dia Então, seguinte. no dia seguinte, um detalhe importante aqui de Eliezer, que a gente o foco é em Rebeca, mas um comportamento muito interessante que eu tenho aprendido hoje nessa aproximação nossa com os nossos irmãos em Israel, né? Que a gente sempre fala aqui na nossa congregação sobre o enxerto e vivermos esse enxerto, fomos enxertados na comunidade de Israel, na nação. É que Eliezer agradece quando ele percebe as características nela, e quando ele conta e ela diz que família que ela pertencia, ele agradece de novo, né? Então você vê, a gente vê o tempo todo o povo fazendo as bênçãos, né? O que vai comer, e quando Deus dá uma bênção, responde, o povo sempre agradecendo. Isso é uma característica que a gente precisa carregar, né? Sim. E aí quando ela tem o discernimento e olha para ele e diz, né? Porque há um momento em que a família vai dizer, ela é muito jovem, e aí dentro disso ela precisava aceitar, e ela aceita esse casamento, ela compreende que faz parte. Sim. Se você faz parte de um propósito de Deus, se você entende que é um propósito para sua vida, você precisa ser alguém decidida, né? Essa é outra característica, né? Sábia e decidida. Ela decide então ir, porque ela é desafiada por sua família. Bom, deixa eu ler o texto. Vamos ler. Fala isso Vamos ler. Que a Dani está falando. Diz assim, olha, Gênesis 24, versículo 58. Eles chamaram Rívca e lhe perguntaram, você irá com este homem? E ela respondeu, irei. Antes, um pouquinho mais acima, diz assim, o irmão e a mãe de Rívca, no 55, o irmão e a mãe de Rívca disseram, que a jovem permaneça conosco mais uns dias, uns 10 pelo menos. Isso. Né? Depois disso, ela irá. Eliezer, lhe respondeu, não me atrasem, pois Adonai tornou minha viagem bem sucedida. E Abraão já estava também idoso, né? Talvez ele tivesse medo de que Abraão morresse, né? Ele queria chegar, acredito eu, logo com Rívca lá. Que a jovem permaneça conosco mais uns dias, uns 10 pelo menos. Depois disso, ela irá. Ele lhe respondeu, não me atrasem, pois Adonai tornou minha viagem bem sucedida. Deixem-me voltar a meu senhor. Eles disseram, chamaremos a jovem e veremos o que ela diz. Eles chamaram Rívca e lhe perguntaram, você irá com este homem? E ela respondeu, irei. Tremendo isso, né? Isso demonstra a sabedoria que a gente está dizendo, né? E aí eu acho importante... Confiança na história, nesse Deus. E eu acho importante a gente também distinguir aqui que, na verdade, isso aqui, sabedoria é diferente de inteligência, né? Sabedoria é aquele discernimento do bem, do mal, do certo, do errado, situações, que faz com que você tome as decisões certas. Sim. E aí, aqui quando ela diz eu irei, é exatamente aquilo que você falou. Ela compreendeu o papel dela nesse plano de Deus, né, para o prosseguimento da linhagem de Abraão. Ela entendeu o papel dela. E aí ali ela aceita, ela diz eu irei. E coincidentemente, né, entre aspas, aí coincidentemente, ela faz a mesma trajetória que Abraão fez. Você parou para pensar nisso? Ela sai de Padã Arã e vai para Canaã, justamente como Abraão fez, indo para lugares e circunstâncias completamente desconhecidos, né? E ainda recebe uma brahá, né? Uma bênção do irmão, né? Dos parentes. Para essa saída. Exatamente nos mesmos princípios que Abraão recebeu quando ele saiu de Deus, né? Quando o Senhor fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela e eu vou multiplicar a tua descendência e tal. E olha a bênção que ela recebe. No versículo 59. Então eles enviaram Rívca, sua irmã, com sua serva, com o servo de Abraão e seus homens. Eles abençoaram Rívca com estas palavras, nossa irmã, que você seja a mãe de milhões e que seus descendentes possuam as cidades de quem os odiar. Ou seja, ali eles já estavam declarando sobre ela, né, uma brahá, como a gente diz em hebraico, uma bênção, de que a semente dela seria muito abençoada, seria a multiplicação da sua descendência. Eu queria pontuar algumas coisas aí antes da gente sair da casa dela junto com ela. Estamos caminhando. E nessa caminhada, a gente está aqui conversando sobre essas características, sobre a história dessa mulher. Diferença moral.
né? Eu acho que até ouvindo a história de Eliezer, ela começa a ouvir e a perceber a diferença dos valores daquela família para onde ela estava sendo convidada para ir. A gente vê uma diferença moral dela em desejar ir para esse lugar e essa família que tinha esse chamado desse Deus. Isso é uma coisa interessante. Ela rompe com a linhagem física, ela rompe, né? Totalmente com a família para cumprir esse propósito. Como Abraão. Como Abraão, exatamente. Essa analogia é muito boa. Eles pedem então mais alguns dias. E aí eles perguntam para ela, né, quase que como uma forma dela não ir. Você vai acompanhar esse homem? Você vai? Né? Porque ele se prepara então no dia seguinte, ele tinha que cumprir uma missão, ele estava focado. E a família chama ela, e ela, mais uma vez, apesar de já ter sido autorizada, a família já estava de acordo com o casamento, eles a chamam para saber, olha, tudo bem, você já decidiu que vai casar, você vai, né? E como você leu, eu irei. Muito decidida, então ela segue. É claro que a gente não está entrando em tantos detalhes, porque a gente vai focar em algumas mensagens, mas eles receberam presentes e todo esse contexto já era um contexto de um voto de casamento. Sim, né? Porque de um dote, presentes ali que foram entregues a ela, ao irmão, à mãe, à família. E, minhas irmãs, tem vários detalhes nessa história que a gente não consegue entrar aqui. Mais interessante que muita gente tem dúvida. Mas como assim? Ele leva ela para dentro da tenda, não teve o casamento? Na verdade, este almoço, esses presentes e esse acordo que é feito naquela ocasião, já era o contrato civil, já era o acordo de casamento, já estava sendo feito ali como você bem colocou, com o desejo dela. A família ouviu o desejo, o livre-arbítrio. Ela poderia ter dito não, mas ela decide, né? Ela se vê dentro dessa história. Então, ela decidida aí, e aí um detalhe que você também já leu, muito importante, que é para sinalizar mais uma vez a gente compreendendo Deus nessa história e na escolha dessa mulher. Quando a bênção é dada, né, versículo 60 do capítulo 24, que já foi lido aqui, que você seja mãe de milhões. Olha, a família vai abençoar ela com a mesma bênção que o Eterno dá a Abraão e a Isaac, lá no Monte Moriá. Sim. Primeira coisa que é repetida pela família dela, que não sabia, né? Segunda coisa que é interessante, mas e claro, depois que ela chega, ela vai descobrir tudo isso no convívio com essa família que ela está entrando, nessa história que ela está entrando, que isso é maravilhoso, que os seus descendentes possuam as cidades de quem os odiar. Na verdade, quando a gente leu aqui o texto, Deus fala que multiplicaria a descendência e que ele possuiria a terra dos seus inimigos. Então são dois textos, e olha aí que a gente vai vendo isso aí até os dias de hoje. Nós vamos ver isso até os dias de hoje. Mas veja que o texto da fala de Adonai, do nosso Deus, ele está de acordo com essa bênção, essa brahá. Então que ela é despedida pela família. Você tem alguma dúvida de que essa mulher era a mulher que o Eterno estabeleceu para a vida de Isaac, para ser a matriarca? Não temos. Então nós estamos caminhando e vendo que essas características de Rivka, que ela nasceu com elas, vão somar então a uma história agora, já caminhando, então ela vai ser levada por Eliezer e ser introduzida então na família, né, de Abraão, na família que o Eterno então separa, numa linhagem separada para cumprir um propósito. E ela faz essa viagem confiante, né, essas características que me chamam a atenção nela, porque nós vamos ver que a característica dela, a personalidade dela, com a personalidade de Isaac, né? Ela mais ativa, mais proativa, talvez, e a gente vai ver, um pouco impulsiva, mas todas essas características vão mostrar o desenrolar da história deles, né? Então ela vai ser levada por Eliezer, então já havia sido estabelecido o casamento. Eu tive uma experiência na África, só para ilustrar isso, lá eu vi casamento que o noivo não estava presente, mas o amigo do noivo foi no lugar dele e fez a cerimônia e participou em nome de. E a gente vê isso nessa história,
Isso não está longe de nós, isso acontece nos dias de hoje em algumas etnias africanas ou tribais, comunidades tribais. O noivo pode ser representado. É só no momento do compromisso ali, não na noite de núpcias, que a gente sabe que ela vai chegar e ela é levada à tenda de Sara, né? Então ele reconhece ela como a mulher que seria, então, vamos dizer assim, que ia substituir, né? Cumprindo o papel de sua mãe, e a literatura fala sobre isso também, né? Sim. Sobre essa característica de Rebeca ser uma sucessora para Sara. Sim, a lei oral fala sobre isso, né? Que com a morte de Sara, alguns sinais que eram vistos, né? Durante a sua vida, desapareceram, né? Que era a questão das velas, do Shabat, que ficavam acesas, né? Um Shabat ao uma outro. véspera de um Shabat até o próximo, né, que simbolizava um comprometimento, né, de Sara, e consequentemente também de Rebeca. Fala também da questão do frescor da massa, né, da halá, que ela permanecia fresca também de um Shabat até o outro, né, que demonstrava também o quanto que Rebeca, né, destinava recursos próprios para servir, né, o povo, se disponibilizando a servir, como a gente viu lá atrás, né, uma característica dela. Fala também da questão da nuvem, né, que permanecia a nuvem sobre a tenda. Quando Sara morre, essa nuvem some, e quando Rebeca então chega lá no meio da família, a nuvem volta e as portas, né, da tenda de Sara viviam abertas, algo que era muito com uma energia muito boa, né? Uma mulher muito sábia, muito querida, e quando ela morre, então aquela tenda se fecha, e quando Rebeca chega, então se vê de novo aquela mesma alegria, né? Então a história conta isso, né? O povo, né, conta essa história. Sim, a lei oral, né? Mas aí é interessante que tudo parece estar tão lindo, né? Tudo parece estar tão maravilhoso. Só que depois, apesar de uma promessa, né, dela perpetuar a geração, a descendência de Abraão, apesar de ter sido um encontro lindo entre Rebeca e Isaac, apesar desses sinais terem voltado, né, quando ela se casa com Isaac, o que comprova que ela realmente é a escolhida, que ela é aquela que correspondeu ao chamado do Eterno. Durante 20 anos, a Torá diz que durante 20 anos ela permaneceu estéril, né? Ela não conseguia ter filhos. E isso naquela época, né, para a cultura vivida, hoje já é difícil. Mulheres que querem engravidar e não conseguem. A cultura mudou muito nos nossos dias, né? Mas naquela época, muito mais. Precisamos pensar com aquele entendimento daquela geração. Exato, porque a maternidade era a principal função da mulher naquela época, né? E não só isso, a mulher que não gerava filhos, né? Embora o problema pudesse não ser só da mulher, né? Mas ele era sempre atribuído a ela, né? A infertilidade, era visto como que se fosse algum pecado, como se fosse algum erro, alguma falha escondida ali, né? E eles permanecem durante 20 anos sem conseguir gerar filhos, sem conseguir cumprir aquela promessa, né, de uma descendência grande, como as estrelas do céu, como a areia da terra, né? Como assim, né? E aí é interessante que a gente vê nessa característica a fé dela, né? E a fé de Isaac também, né? E que ao contrário das outras matriarcas, ela não entregou para Isaac a sua serva, porque era comum naquela época, né? Quando a esposa principal ela não conseguia gerar filhos, ela concedia, né, a sua serva para o seu marido se deitar com ela e então gerar descendência para aquele homem. A cultura diz que, inclusive, a Mishnah, que é a lei oral, que o homem com 10 anos, se a mulher não gerasse, ele podia se casar com outra mulher, e aí passam-se 20 anos. É interessante que ele não procurou também uma outra mulher. Sim. Ele creu, né? Que ele creu naquilo que estava sobre a vida dele, até de ter sido
passado como um próprio sacrifício. Então eles já eram forjados, já tinha uma história de confiança em Adonai, no Criador, né? Naquele Deus. Apesar de sua mãe, Sara, ter feito, né? Apesar da mãe ter feito, né? Eles não perpetuaram não o levaram isso para frente. O que eu quero dizer é que a gente vê assim coisas improváveis na história dessas mulheres que tinham promessas com os seus esposos. A promessa era para eles de uma descendência grande. E a gente começa com histórias de esterilidade com essas mulheres, né? A gente vê na Torá 6 mulheres que eram estéreis e que conceberam diante da intervenção divina, né? Que era Sara, Rebeca, Raquel... 3 das matriarcas. Dessas 6, as 3 foram matriarcas. Que era Sara, Raquel, Rebeca e Raquel. E depois também tem Ana, a mãe de Samuel, tem a mãe de Sansão e a Sunamita, né? Que o profeta Eliseu concedeu o filho, ele morreu e depois ressuscitou, né? Então, no caso de Rebeca, Isaac faz uma oração, ele intercede por ela, né? E o Senhor ouve então a oração dele. E eu acho interessante porque, como você falou, no caso das 3 matriarcas, quando você vê a esterilidade e a intervenção divina concedendo o poder de gerar, Raquel, a gente vai ver depois que ela até diz, né? Dai-me filho, senão morro, né? Tamanho era o desespero delas, né? Mas é como se o Eterno estivesse dando uma mensagem, como se ele dissesse assim, olha, quem tem o poder sobre a vida sou eu. Eu abro o útero e eu fecho o útero, né? Mas o bacana foi essa atitude deles de permanecerem fiéis à promessa, crentes de que o Eterno cumpriria, independentemente do tempo, independentemente das circunstâncias, aquilo que ele havia prometido, né? E quantas vezes, por tão menos, a gente duvida, né? Quando o Eterno entrega uma promessa pra gente, por muito menos tempo que demora a se concretizar, por muito menos coisas, a gente duvida e a gente começa a querer agir com as próprias mãos, né? Entregando a nossa serva para que aquilo aconteça. Procurando outros caminhos. E aí aqui, olha, Gênesis capítulo 25, versículo 20 ao 21. Isaac tinha 40 anos de idade quando tomou Rebeca, a filha de Betuel, o Arami, de Padã Arã, a irmã de Labão, o Arami, para ser sua mulher. Isaac orou a Adonai a favor de sua mulher, pois ela não tinha filhos. Adonai ouviu-lhe a oração e Rívca engravidou, né? Então isso comprova, né, uma atitude de fé desse casal, né? Que foi um casal monogâmico, um casal que viveu um para o outro, né? Sem que houvesse uma outra mulher nesse relacionamento para dar um jeitinho de cumprir a promessa de Deus. Se a gente avançar um pouco, a gente vai só para contextualizar aqui. Então ela já está casada, né? 20 anos se passam, estéril, sabendo de toda a promessa. Eu até fiz um pequeno resumo, Gênesis 21, referências. Lá atrás, Adonai então lembra-se de Sara e ela gera Isaac. Promessa cumprida. Gênesis 22, 12, ele é levado ao Monte Moriá pelo seu pai, o Senhor o livra, diz, não estenda a mão sobre ele e renova a aliança e as promessas. Gênesis 25, 5 e 6, Abraão deu todos os seus bens a Isaac e o separa dos seus irmãos, por causa de um propósito. E Rebeca, então, estéril, 20 anos, ele intercede e o Senhor, então, os abençoa. Tamanha confiança, ouve a oração. Então, ela gera, então, em seu ventre, 2 crianças. E ela passa um sufoco grande, uma angústia durante esse período da gestação. Alguma coisa diferente estava acontecendo com ela. E aí é um ponto muito importante, por isso já puxei aqui, com todo esse histórico que ela tinha, que ela estava inserida, ela sabia que tinha alguma coisa diferente acontecendo. E ao invés de ela conversar com um outro, diz a cultura que ela vai nas mulheres, você já sentiu isso? A cultura judaica diz que ela conversa. Você já sentiu isso? Isso já aconteceu com você? Não é possível, porque está acontecendo comigo, né? Por que comigo? O que está acontecendo?
E ela tem uma atitude muito interessante, ela vai buscar o Adonai, ela busca o Senhor, ela quer entender o que está acontecendo, porque ela sabia que tinha alguma coisa com toda essa missão e esse contexto que ela estava vivendo, né, de um propósito de Deus. Então, ela procura Adonai. E é interessante que não diz a quem ela foi para procurar Adonai, né? A cultura vai dizer que até Melquisedeque, né, o rei de Shalem, né, que Abraão tinha tido esse contato, o sogro dela, mas ela procura Adonai e o Senhor responde a ela. Também não diz, né, não diz se foi Abraão ou Isaac. A gente sabe que Isaac não foi, porque Isaac, durante toda a história, não entende, não fica sabendo daquilo que ela recebe, né, do Criador, de Deus. Uma passividade, né? Então, aí entra, agora, a gente já indo para o desfecho dessa história de Rebeca e dos comportamentos dela, que a gente aprende muito. Ela, então, procura o Eterno. Uma situação difícil, mas ela tinha o discernimento do que estava acontecendo, não estava sem entender, mas ela começa a sentir as angústias daquilo que ela estava sentindo. Então ela procura o Senhor e o Senhor responde. Ele fala com ela. E o que ele fala com ela? Esse texto eu acho que é importante a gente ler. Vamos ao texto, porque a gente já vai caminhando aqui para esses acontecimentos finais da história de Rebeca. Então, Gênesis 25, 22. Eu vou ler para vocês esse texto. Por isso, pela angústia e pelo que ela estava sentindo, por isso ela foi perguntar a Adonai, que lhe respondeu: existem 2 nações em seu ventre. Desde o nascimento, eles serão 2 povos rivais. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Uma das coisas que eu aprendi e que a gente vê na vida dela, e também dos patriarcas e das pessoas desse contexto, ela recebeu um conhecimento, ela recebeu algumas verdades, que ela precisava, então, não só compreender isso, mas ela compreendeu e entendeu a responsabilidade dela nesta realidade. Então, a primeira coisa o Senhor diz para ela: existem 2 nações em seu ventre. Então, já estava dizendo ali que esses filhos que ela gerava, primeiro seriam 2. Primeiro susto que eu acho que ela já tomou. Certo? 2 filhos. E aí, e logo depois, esses filhos vão nascer juntos, mas eles serão diferentes, serão rivais. Pensa numa mãe que recebe uma notícia como essa, né? Meu Deus, os meus filhos vão ser rivais diferentes. Então eles já estão começando a mostrar isso já desde antes do nascimento deles, né? Ainda no ventre. E um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. É interessante que essa expressão mais velho, a gente vai ver Isaac usando essa expressão lá na frente, o mais velho, no texto. Então, ela recebe, uma das características, como eu quero frisar de novo, é que eles, quando recebiam uma orientação do Eterno, eles tinham aquilo como uma missão, um compromisso de que aquilo precisava acontecer através da vida deles. Assim foi com Abraão e Sara, e não foi diferente com Rivca, com Rebeca e Isaac. Então, quando ela recebe essa informação, provavelmente aquilo na cabeça dela, ela já sabia que dali para frente muitas coisas poderiam acontecer diante dessa revelação. Foi uma grande revelação, né? E ela, então, muitas características dela, que a gente vai ver agora daqui para frente, já partindo para esse momento do final da participação de Rebeca, que são episódios fortes até, mas a gente vai ver que ela começa a agir então em prol deste conhecimento que ela tem, né? Você quer falar alguma coisa sobre esse momento? Não, pode continuar. E aí, o que a gente precisa compreender? Uma mulher que recebe uma missão, todo o contexto, o cenário que ela vivia, e ela recebe essa informação, os seus filhos vão nascer, já tem no nascimento ali mais um sinal disso que foi falado, né? Sim. Aquela questão
de Jacó e Jacó. Origem a 2 reinos, né? Israel e Edom. Está ali segurando o seu irmão na hora que sai, né? E aí Edom, por ser vermelho, ele nasce com mais pelos, diferentes. Ligado à terra, né? Mais à terra, Edom vermelho. Mais espiritual. E Jacó mais espiritual, né? Uma questão sobre o nome dele, que a gente vai ver nessa história, porque a gente entendeu como usurpador, na verdade ele suplanta, ele vai suplantar, a gente vê um outro nome, outro conceito para ele. Ele vai suplantar a história dele, a própria história dele em relação ao seu irmão, porque ele vai ser maior que o seu irmão, né? Na verdade, essa história, para a gente resumir aqui, né? São praticamente 2 capítulos aqui da Torá. O pai, né, Isaac, vendo que já está chegando a uma certa idade, pede para que Esaú prepare um guisado para ele, né? Mate lá o animal, prepare o guisado e traga para ele, para que ele o abençoe, né? Esaú, como acho que todo mundo já sabe, ele já tinha vendido a sua primogenitura, né? Isso é por um prato de lentilhas para seu irmão Jacó. Mas quando Rebeca ouve isso, ela arquiteta um plano, porque eu acho que, como a gente estava conversando mais cedo, né? Eu acredito que ela deva ter ficado desesperada, porque ela começa a ver que desde sempre ela já conseguia verificar os traços negativos, né, de Esaú, de carnalidade, de desprezo daquilo que era espiritual. Sim. Enquanto que Jacó, aquele que o Senhor tinha dito que daria continuidade à linhagem, era muito mais espiritual e tudo, e que o pai, agora prestes a morrer, ia abençoar Esaú, né, aquele que não seria o escolhido de Deus para levar, né, seguimento, para dar seguimento a essa linhagem. E aí então ela arquiteta um plano, né? Antes da gente até chegar aí, interessante isso que você puxou, da história de Esaú, de Esav. Ele ela é uma mãe, a mãe ama os seus filhos, né? E a gente vai mostrar, ela ama Esaú, apesar de tudo que aconteceu, mas ela olhava para ele com o compromisso que ela carregava e a missão de saber que seguiria deles uma linhagem separada pelo Altíssimo, por Deus, o Altíssimo. Então ela vê nos seus filhos as características e ela já sabia do que ia acontecer. Carregando, imbuída desse comprometimento com o Criador, como mãe, ela olhava para os filhos e já via essas características que você mesma colocou. Por conta do conhecimento que ela já tinha. A ponto de, nós conhecemos a história por um prato de lentilha, né? Isaac vendo o comportamento do seu irmão, entre aspas, né? O irmão mais velho, considerado mais velho porque ele sai primeiro, ou seja, o primogênito, essa irresponsabilidade. Ele diz, eu vou fazer o que com a primogenitura? Né? Ele não respeitava os valores da sua família, da sua casa. E ele vende porque ele não considera, ele despreza os valores da lei, da sua família, do seu avô, da sua avó, né? Das coisas de Deus. E Isaac, o contrário, né? 2 filhos opostos. E Jacó, né, oposto a esse irmão. Então a mãe, olhando para os dois, ela já sabia, ela já via esses sinais, né? Então tudo isso foi construindo nela, com certeza, um sentimento que vai levar ela a uma ação que não justificamos. Sim, aqui. Ninguém está dizendo se é certo ou errado. Mas o que eu aprendo hoje, minhas irmãs, com essa história, é que a gente não pode olhar para uma situação somente por ela. Eu preciso conhecer a história dessa mulher para entender o que levou ela até uma determinada ação. E quer a gente queira ou não, em Romanos 9, e esse texto eu vou fazer questão de ler um pedaço, nós vamos ver no capítulo 9 de Romanos, versículo, vou deixar para você ler em casa com mais calma, do versículo 6 ao versículo 20. Paulo, então, falando aos irmãos em Roma e citando a história de Isaac e de Rebeca. E ele vai falar, então ele vem falando sobre a semente de Isaac, que não a semente somente sendo filho já era aprovado por Deus, mas ele diz a semente prometida.
Então ele faz uma separação entre os filhos de Isaac. E ele vem falando dessa descendência, né? Então a eleição, esse texto fala dessa eleição de Jacó como parte do projeto. E quando a gente chega no versículo 13, ele vai dizer assim: isso concorda com a passagem que está escrito. Esse é Rav Shaul, Paulo falando. Amei a Jacó, do que está escrito. Amei a Jacó, mas odiei Esaú, né? Ele diz: o mais velho servirá ao mais novo. Então, a mãe vendo as ações ímpias do seu filho Esaú, casando-se com mulheres ímpias, né? Trazendo tantos desgostos, já imaginando isso por alguns anos. Ela sabia que esse filho não fazia parte desse projeto. Porque, só para fazer uma pontuação aqui, pode ser que nem todos conheçam a história, né? Mas Esaú já tinha se casado, né? Nesse momento. Sim, já. Jacó ainda não havia se casado. Sim. E Esaú já tinha se casado com 2 mulheres hititas, né? Hititas. Que eram idólatras e que geravam um grande desgosto nos seus pais. Desgosto para os pais. Não, a gente, o tempo inteiro nós estamos falando aqui de propósito, de valores. Então, ele estava fora do contexto, né? E Isaac meio que não percebia isso, né? E isso é importante, eu até botei aqui para a gente não esquecer de falar. Isaac não percebia, não se atentou. Se mantinha passivo diante de tudo isso. Ainda que tenha se atentado, ele insiste em abençoar esse filho. Esse filho receberia a bênção da primogenitura para tocar esse projeto. E aí a gente pode ver também nessa passividade um erro de Isaac, né? Uma omissão dele em relação ao projeto do próprio Deus para a linhagem. Que não sei se justificaria a atitude de Rebeca, mas que faz com que a gente consiga entender. E eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. E aí a gente vai ver uma mulher decidida, proativa, que já tinha uma missão nela desde a gestação, determinada. Vê essa situação. Também já chegamos aí no ponto onde Isaac já era avançado na idade, já não enxergava mais. Mas o Senhor ainda dá... A gente vai vendo na história que Deus vai favorecendo a ela e a Isaac. Porque ela ouve a conversa de Isaac. Ela arquiteta um plano, ela ouve a conversa de Isaac com Esaú. E ela vai então, se ela não tivesse escutado, ela não conseguiria pensar nesse plano, nessa estratégia. Ela então vai e diga, faça. Eu vi os rabinos falarem que os verbos são usados assim, o clima do texto, e inclusive na lei oral, que explica esse momento, que foi passando de geração em geração, havia um clima de tensão, havia uma pressa. Olha, ele foi caçar e ele vai voltar, ele vai receber a bênção, precisamos fazer algo, sabe assim, precisamos fazer algo. E aí, claro, mais uma vez, a gente não justifica, mas nos colocando no lugar dela para compreender o que aconteceu naquele momento. Sim. E aí a gente vai ver então que ela e Jacó vão viver esse momento, vão até o pai, vai colocar a pele como se fosse peludo, vai preparar um guisado no lugar de Esaú, e ele então recebe a bênção. E aí a gente conhece a história, quando o outro filho chega. Tem um detalhe importante, porque em algumas traduções da Bíblia a gente vai ver dizer que Esaú não foi abençoado. Na verdade, não existe um pai hebreu, judeu, que não abençoe seu filho. Ele é abençoado, tem uns erros de tradução, porque a bênção, ele fala, não tem uma bênção para mim, não tinha mais a bênção da primogenitura, né? Mas ele é abençoado, que o orvalho cairia sobre a terra dele, haveria gordura, porque tem traduções que diz que não cairia orvalho, mas o orvalho iria cair porque o pai o abençoa. Isso é muito importante, porque tem tradução com esse engano. Então o pai abençoa ele sim, né? Sim, e importante também, eu acho, a gente ressaltar que, embora a Torá diga que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó,
não significa que Rebeca não amasse seu Esaú, filho de forma alguma. Ela amava os dois. Eu lembro muito, assim, desde pequena, minha mãe sempre falava isso para mim, né? Os filhos são como os dedos da nossa mão. São diferentes, têm funções diferentes, propósitos diferentes, mas eu amo todos os meus dedos. Eu preciso de todos os meus dedos. E é exatamente assim, né? Rebeca, ela amava os Jacó dois. e Esaú, claro. Mas por conhecer, né, as fragilidades, os defeitos de um e do outro, ela sabia, né, somando a isso, né, a promessa que ela havia recebido quando eles ainda estavam no seu ventre, ela sabia que a bênção, né, da continuidade da descendência não poderia ser dada a Esaú. E aí, quando a gente vai mais adiante na história, né, que a gente vê que ela, a determinação dela não só ao arquitetar esse plano para que Isaac pudesse abençoar Jacó, ela também arquiteta um outro plano. Quando ela descobre a ira de Esaú, que disse que, né, desejoso de matar o irmão por conta do que havia acontecido, e ela arquiteta um novo plano. Ela vai até Isaac e ela começa a se lamentar, dizendo que se Jacó casasse, né, com alguma daquelas mulheres lá de Canaã, idólatras, como eram as esposas de Esaú, que para ela seria a morte. Então ela convence Isaac a mandar Jacó para sua parentela, para que ele pudesse também se casar com alguém de lá da parentela deles. E aí, na verdade, os sábios vão dizer que isso é uma prova de que ela realmente amava os dois. Sim. Porque ela se preocupou em não mandar Esaú, né? Porque Esaú, por conta dessas questões, né? Deles brigarem. Não, e também por conta dessas questões dele mais apegado às questões humanas, né? Não valorizar a questão espiritual, ela não queria que ele fosse para Mesopotâmia, onde havia a idolatria, onde havia o paganismo, para que ele não se influenciasse ainda mais com tudo isso, não se contaminasse ainda mais com tudo isso, mas que ele permanecesse diante dela, próximo a ela, na tentativa dela ainda tentar influenciá-lo, tentar reverter aquela situação que ela via em Esaú. Você sabe que você falou uma coisa, eu falei, eles brigassem porque tem também uma outra observação sobre isso, o amor dela por Esaú. Porque quando ela diz, né, vou eu perder 2 filhos de uma vez só? E aí ela faz esse projeto. Esaú, ela não se preocuparia. Não se preocuparia porque ela sabia que havia uma promessa sobre Isaac e que ele não morreria. Se eles brigassem sobre Jacó, eu estou trocando o pai e o filho desde o início do episódio. Ela sabia que havia uma promessa sobre Jacó. Então, se ela permitisse, se os dois ficassem e houvesse uma briga, ela sabia que Adonai ia preservar Jacó. Então ela fala, vou perder os dois num só dia de forma alguma. Então ela entende que o Jacó precisava sair e ela ficaria com Esaú, né? Porque de fato a bênção estava sobre Jacó. O que reflete a determinação dela, né? Mais uma vez, ela agindo de acordo com o propósito. Irmãs, vai muito além de uma crise familiar. Muito além. Há um entendimento espiritual e ela se moveu o tempo todo nisso. Nós erramos, é o que nós falamos desde o começo, nós não estamos questionando isso, né? Às vezes somos impulsivas, às vezes agimos de uma maneira mais audaciosa, mas nós vemos que por trás disso havia uma mulher determinada em cumprir um propósito de acordo com o conhecimento que foi dado a ela desde antes dela ser levada para morar, né, para se casar com seu esposo. Tem um texto também de Obadias 1 e 2, onde o Senhor fala sobre Edom, né? Assim diz o Senhor Deus acerca de Edom: eu vos farei menor entre as nações e sereis mais desprezados. Na tradição, essa analogia também fala dessa situação entre Esaú e Jacó, né? Edom e Jacó, né? Então, eu acho que assim, essa história dela é fantástica e a gente pode, assim, então, partindo para o encerramento, concluirmos que todas essas características a gente pode falar, né? Então, uma mulher
corajosa, com linda, discernimento, bonita, por sábia, dentro, por fora, sábia, generosa, hospitaleira, né? Uma mulher determinada. E o que eu acho assim, uma mulher de fé, né? Que não duvidou das promessas. E assim, se diante de tudo isso que a gente falou hoje aqui, né, pra gente concluir, se eu pudesse pegar um pedacinho da história de Rebeca para guardar para mim, né, não sei você, mas o que eu guardaria para mim da história dela foi a questão do corresponder ao chamado de Deus sem se importar com as circunstâncias, com as adversidades, com as dificuldades, sem apresentar justificativas, sem dar desculpas, né? Porque muitas vezes a gente tem consciência do que Deus quer, mas a gente justifica o não cumprir. E quando ela, ainda jovem, uma menina, né, cheia de sabedoria, que a Torá diz que é um dom de Deus, que nós devemos buscar por ela, né, como tesouros escondidos, ela diz prontamente: eu irei. Isso me marcou muito, isso foi para mim o que eu trago para o meu coração, né, que nós, enquanto mulheres servas do Altíssimo, que quando a gente ouvir a voz dele, né, a gente prontamente diga: eu irei. Amém. E que nada possa influenciar as nossas decisões, que não seja a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém. Se eu puder deixar uma mensagem então final também, eu acho que a minha está bem conectada à sua, né? Eu já falei inclusive sobre ela aqui enquanto eu estava falando. A gente vê em Rebeca uma mulher fora do convencional. Sim. Né? Eu até anotei Abigail, Jael, Débora, Raabe. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos mulheres que no seu tempo agiram fora do ordinário, né? No extraordinário. Tomaram decisões difíceis, mas que antes necessárias. Eu não tinha entendimento de que Rebeca carregava essa responsabilidade dentro dela, ou seja, a resposta ao chamado. E aí eu fico com essa frase: quando Deus nos transmite um conhecimento, Ele também nos transmite uma responsabilidade. E se eu pudesse deixar uma mensagem, né, o que Deus tem falado com você e que precisa de um retorno, uma resposta sua à altura, dentro de uma responsabilidade, e que é por isso que eu disse que está associado ao que você falou, é a resposta ao chamado, né? Então, que o Eterno possa falar ao coração de vocês essa história e uma perspectiva totalmente diferente do que a gente vê fora, de muitas críticas sobre essa mulher, mas que nós estamos trazendo uma nova perspectiva de uma mulher que assumiu um chamado e agiu em cima disso de forma profunda, temente a Deus, para obedecer aquilo que ela recebeu de informação desde a gestação, né? Amém. O Senhor possa te abençoar. Amém? Amém. Nós vamos ter próximo episódio, continuando com as matriarcas. Depois dessa conversa sobre Rebeca, nós vamos falar então agora sobre as esposas de Jacó, de Jacó, Leia e Raquel. Não Você perca. é a nossa convidada. Não perca. Não perca. Shalom, shalom. Amém. Shalom. אהבה רבה אהבתנו, חמלה גדולה חמדת